Olá, meus amados, voltamos aqui para mais uma regra, acho que é a sexta regra agora, de alcenos e ciclenos, né? Vamos aqui, já vimos os alcanos, o início aqui dos algumas regrinhas para alcenos e ciclenos, então vamos aqui agora para essa sexta regra. Se ambas as direções levam ao mesmo número para o sufixo do grupo funcional, e o menor número para um ou mais substituintes, os substituintes são ignorados e a direção é alterada para o que fornecer o menor número para os substituintes. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó, cadeia principal, maior número de carbono de sequência. Não precisa nem contar, já está na cara aqui que é. Grupo substituinte, bromo, etil e metil. Tudo que não faz parte da cadeia principal são grupos substituintes, né? Que você chamava de radical. E agora eu vou contar. Se eu vou contar da esquerda, 1, 2, 3, uma dupla. 1, 2, 3, uma dupla. Então, de acordo com a dupla, tanto faz. Aí eu vou para quem? Para o radical, para o grupo substituinte. Eu tenho um grupo substituinte no segundo carbono, que é o bromo, da esquerda para a direita. E eu tenho também no segundo carbono um grupo substituindo, que é o metil. Então eu vou para o próximo grupo substituinte. Onde é que está esse próximo grupo substituinte? No terceiro carbono, da direita para a esquerda, eu tenho etil. E aqui no terceiro carbono eu não tenho radical nenhum. Então, eu vou contar, correto? Eu vou contar da esquerda para a direita. Certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você observe que quem tirou o desempate aí foi já o outro, não foi os primeiros grupos substituintes, foi o segundo grupo substituinte, o terceiro carbono. E agora eu vou colocar em ordem alfabética de numeração. Lembrando que o bromo, embora isso aqui seja um aleto orgânico, ele não tem preferência sobre a insaturação. Ele vai ser raciocinado como um radical comum, metil, etil, propil, butil, etc. Certo? Então vamos lá. Como é que ficaria o nome desse cara aqui? Bom, primeiro, bromo, né? Então vai ficar 5 bromo. Depois vem quem? Met ou et? Et, Sandrão. 3 etil. 2 metil. São quantos carbonos aí? São 6, então tem um hífenzinho porque tem um H. X, 6 carbonos. Ele tem uma dupla. Onde é que está essa dupla? Entre 3 e 4, entre o terceiro e o quarto carbono, eu boto o menor número e o final, N. Certo? Então está aí o octeno, né? 2 bromo, 3 etil, hexeno. Beleza? Agora aqui, ó. Se eu começar o número 1 aqui e o número 2, o número 3 eu já tenho um grupo substituinte. Se eu começar o 1 aqui, o 2 obrigatoriamente, que 3 também já tem um grupo substituinte aí. Bom, quem vai tirar o desempate? O próximo grupo substituinte. Então aqui seria 4, 5. Aí no quinto eu tenho esse grupo substituinte aqui, o metil. Só que no sentido horário, né, o vermelhinho botou, no quarto eu já tenho ele. Então qual é o menor? 4. Então a nomenclatura correta vai ser a que está em vermelho, né? 5, 6. E aqui o sexto aqui. Beleza? O correto é o vermelho. Quem tirou o desempate foi esse grupo metil, porque no sentido horário o quarto carbono tem um radical, mas no sentido anti-horário não tem carbono nenhum, que é o lilás, né? Que eu fiz aí de lilás. Beleza? Então como é que fica o nomezinho aqui? Bora lá, fera! Vai ficar dimetil, aí você sabe que o di não tem preferência na ordem alfabética, né? Então vai ficar o etil, então vai ficar 3, desculpa, é o vermelhinho que é o correto, então vai ficar 6 etil, 6 etil, 3 e 4 dimetil, 3 e 4 dimetil, estão ligados trimetil, aí tem um ciclo, pode botar junto,
ciclo. Eu já vi livros que trazem com H junto, sem H, mas o correto, se eu não me engano, é botar, para o português, né, um hífen, hexeno. Hexeno. Certo? Beleza? 6-etil, 3,4-dimetil. Lembre-se que o di não tem preferência sobre o et, a não ser quando são grupos substituintes muito complexos. Lembra da videoaula lá nos alcanos, certo? Um aprofundamentozinho massa que eu fiz para você. Beleza, meus amados? Ok? Certo? Bom, agora eu vou falar aqui uma observação para vocês sobre os alcenos, que é o seguinte: os carbonos sp2, ou seja, são aqueles que têm uma dupla ligação dos alcenos, são chamados de carbonos vinílicos, e os carbonos sp3 são chamados de carbonos, os adjacentes ao carbono vinílico, chamado de alílico. Então seria o seguinte: esse carbono e esse carbono, como tem uma dupla ligação aqui, e a sua hibridação é sp2, certo? Eles são chamados de carbono vinílico. E esses aqui, da extremidade, que tem hibridação sp3, porque só tem ligação simples, são chamados de carbono alílico. Alílicos, vinílicos, certo? Então são os carbonos alílicos e os carbonos vinílicos, certo? Então, grupo vinílico, o radical vinílico, né? Ele tem 2 carbonos e a valência livre é nesse carbono insaturado pela dupla, né? Então, olha só aqui, ó, no carbono insaturado pela dupla. E o alílico tem a valência livre, tem a dupla ligação, mas a valência livre é no carbono de hibridação sp, no caso aí sp3, né? No caso você vai aprofundar aí quando eu for dar aula de hibridação, que você vai ver que os radicais, né, os radicais livres, a hibridação é sp2, mas não é o nosso caso aí. Ou seja, o carbono é o carbono que só tem ligação simples, no caso, né? E aqui, nome sistemático e nome comum. Nome sistemático, como é que ia chamar esse cara que tem um cloro bem aqui, né? Ele ia se chamar, e 2 carbonos, ó, et, e uma dupla. Então vai se chamar cloro eteno. Et, 2 carbonos, cloro. Opa, caiu minha canetinha aqui, peraí. Então vamos lá. Cloro eteno. Só que o nome comum dele, o usual, é cloreto de vinila. Cloreto de vinila, devido ao radical, o grupo vinílico, certo? Aqui eu teria a cadeia principal aqui e o cloro aqui, ó, certo? E começaria a contar, logicamente, eu iria começar a contar da extremidade mais próxima da dupla. Então seria 1, 2, 3. Então eu teria 3 cloro propeno, não precisa botar 1 porque é sempre 1 propeno, ou eu teria, como ele é mais conhecido, cloreto de, esse aí é o grupo alílico, esse aqui é o grupo alílico, certo? Então ficaria cloreto de alila, cloreto de alila,
lá. Ok, meus amados? Beleza? Vamos daqui a pouco, na próxima videoaula, para a nomenclatura de alcadienos.